Bitcoin, o dinheiro da besta fera, será? Bem, nesse vídeo nós vamos ter algumas perguntas e respostas sobre o Bitcoin. E são exatamente essas perguntas que você pode ver aqui no slide. Esse mesmo slide você vai poder baixar logo no final desse vídeo, no link que nós vamos postar. Nós vamos ver então aqui essas perguntas, vamos procurar responder essas perguntas, né? O que é o Bitcoin? Quem criou o Bitcoin? Como funciona ele? Quanto custa um Bitcoin hoje, né? E quanto poderá vir a custar? Vamos ver também como comprar o Bitcoin, se você já quiser começar a negociar nessa moeda. Vamos procurar entender também como minerar Bitcoin, ou seja, como é que funciona o processo de mineração do Bitcoin. O Bitcoin é conhecido como ouro digital, ou seja, da mesma maneira que existe as mineração de minerais do ouro, metais preciosos, da mesma forma você pode minerar o ouro digital, que é o Bitcoin, através de processamento computacional. Isso realmente é algo muito revolucionário, né? No mundo que nós vivemos, na era da informação, realmente são avanços gigantescos que o mundo tem entrado, e nós vamos procurar entender também um pouco sobre isso, sobre a mineração do Bitcoin. Vamos também ver quais são as previsões para o Bitcoin, né, nos próximos anos. E por último vamos ver algumas curiosidades sobre essa moeda, né? A primeira coisa que a gente vai ver então vamos fazer uma análise prévia, né? Como vocês podem ver aqui, o livro Poder da Inteligência Emocional, Daniel Goleman, que escreveu o best-seller, né, a inteligência emocional. E nesse livro aqui, O Poder da Inteligência Emocional, ele fala sobre um estudo que mostra sobre o desenvolvimento da análise dos estudos do mundo, né? Como é que as coisas acontecem, como é que as transformações ocorrem e como é que essas transformações impactam o mundo, né? E é muito interessante esse estudo, você pode conferir aqui, ó, ele fala que 2% das pessoas no mundo, 2% da população da Terra são as pessoas que estão mudando o mundo, são as pessoas que estão criando as empresas revolucionárias, né? Empresas como a Apple, como o Google, como a Microsoft, empresas de tecnologias mais recentes hoje como o Uber, o Airbnb. Então, 2% das pessoas, elas estão criando essas transformações. E você pode observar que essas transformações, elas são profundamente impactantes sobre a sociedade e são transformações que ocorrem num pequeno espaço de tempo. Em questão de poucos anos, às vezes poucos meses, são criadas empresas, são criados negócios que transformam o mundo e mudam totalmente a perspectiva da sociedade. Você pega, por exemplo, os smartphones. Depois que eles foram inventados, né, que em 2007 foi lançado o primeiro iPhone, o mundo nunca mais foi o mesmo. Do mesmo jeito foi quando veio o WhatsApp, revolucionou a comunicação. E nessa pesquisa você observa que apenas 2% da população do mundo são as pessoas que estão criando, que estão envolvidas no processo de produzir essas mudanças. A mesma pesquisa mostra que 13% das pessoas estão percebendo essas mudanças, ou estão verificando, estão podendo percebê-las, né? Podendo vivenciá-las e saber realmente aquilo que está acontecendo. Então, é uma parcela muito pequena da população que estão realmente inteiradas, antenadas com as revoluções, com as transformações que têm ocorrido no mundo, né? E 85% da população do mundo simplesmente são pegas de surpresa por essas mudanças. A gente pega, por exemplo, a internet, né? Quando a internet foi criada no final da década de 60, começo da década de 70, só veio chegar no Brasil dos anos 80 para os anos 90 e só veio ter realmente um impacto maior depois dos anos 2000. E hoje, depois dessa última década, né, dos últimos 6, 7 anos para cá, que o Brasil tem conseguido realmente ter banda para que as pessoas tenham maior acesso à internet, né? Mas até hoje no Brasil você observa que existem muitas pessoas que não sabem
mexer na internet, não sabem usar o Google. Uma vez eu falei sobre o Google para uma pessoa, a pessoa ficou com medo, não sabia o que era. Então, é exatamente isso. Esses 85% da população, eles não percebem as mudanças. É a mesma coisa se aplica ao Bitcoin, né? Hoje a gente está falando sobre Bitcoin e eu tenho estudado sobre esse assunto do Bitcoin e a gente observa o mundo e a pessoa percebe que é exatamente essa pesquisa, ela mostra que é exatamente assim. 85, eu diria que até mais, 90% das pessoas, elas são totalmente leigas, não entendem nada sobre essas transformações que têm ocorrido no mundo, né? E o Bitcoin, como a gente vai ver aqui, ele é uma transformação tão profunda que talvez seja igual ou superior à própria revolução da internet, né? Porque o que a internet fez com a informação, o Bitcoin tem feito com o dinheiro e vai fazer mais ainda, né? Porque a gente vai ver aqui que da mesma forma que a internet é aberta e ninguém tem controle sobre a internet, da mesma forma é o Bitcoin, ele é aberto e não tem como ninguém controlar, não tem como ninguém impedir dele continuar tomando conta do mundo, né? E essa análise prévia é para a gente entender isso, né? Que é exatamente assim, né? Vamos dizer aqui, 15% das pessoas é que estão verificando, estão acompanhando, estão antenados e percebendo essas mudanças. E nesse vídeo eu vou exatamente mostrar para procurar expandir, aumentar esse número, fazer com que mais pessoas tenham uma compreensão melhor sobre a tecnologia, sobre o Bitcoin, que é uma coisa que vai transformar a vida das pessoas no mundo, já está transformando e vai transformar mais ainda, né? Então nós vamos começar aqui vendo o que é o Bitcoin, né? Aqui você vê o que é o Bitcoin, a pergunta, né? A gente vê aqui que tem aqui os 4 estágios do dinheiro, né? O primeiro estágio do dinheiro foi o escambo, ou seja, o dinheiro era materiais, né? Era rebanhos, era bens, e o dinheiro, a moeda, simplesmente esses materiais, esses itens, né? Itens normais da sociedade, ele era usado como troca e usado como dinheiro. Então o dinheiro era aquilo, você possuía um boi, um animal, ou você possuía um bem e você trocava por algo e trocava por alimento. Então essa foi o primeiro estágio do dinheiro, chamado escambo, né? E depois o dinheiro ele recebeu as propriedades do ouro, né? E através dos metais preciosos como o ouro e como a prata, o dinheiro entrou no seu segundo estágio, né? Que o ouro ele passou a ter um valor intrínseco agregado a ele, né? Então quem possuía o ouro podia dizer que tinha algo de valor. E até mesmo hoje o ouro continua sendo um bem de valor muito seguro, né? Que é muito mais valorizado, muito mais rentável do que o dinheiro em espécie, do que qualquer outro tipo de dinheiro, né? Depois do Bitcoin, porque a gente vai ver aqui que o Bitcoin é muito mais valorizado do que o ouro hoje, né? E esse foi o segundo estágio do dinheiro, então, foi o período em que o ouro era usado como moeda de troca, né? Eram feitas moedas de ouro, né? E o ouro também era comercializado. E era usado, então, para comprar coisas e bens. E então veio o dinheiro em papel, né? Nesse estágio do ouro para o papel também teve a questão das moedas, né? No Império Romano, na Grécia, eles cunhavam as moedas com a efígie, né? dos imperadores, dos césares. Algumas dessas moedas, a princípio, elas tinham o valor agregado a elas, ou seja, eram moedas realmente que tinham valor, que tinham ouro. Mas depois as moedas passaram a ser apenas de metal, de cobre, né? de qualquer outro metal, que elas não tinham um valor intrínseco. E o valor que se dava a elas era apenas o valor da questão da confiança, né? A questão da oferta e demanda do mercado e do papel do governo em controlar aquela economia, né? O valor que passou a ter, então, essas moedas que não tinham valor intrínseco e também o papel moeda, né? As notas que vieram depois, elas passaram a ter simplesmente esse valor de confiança, né? Eles não tinham algo agregado. E esse foi o terceiro estágio do dinheiro, né? E hoje nós estamos vivendo o quarto estágio do dinheiro, que é o dinheiro digital.
Na verdade, a gente já está migrando então desse digital, que é o dinheiro que nós usamos, né, para o próximo estágio, que é o Bitcoin, né? A gente pode analisar bem essa questão desse estágio que nós vivemos do dinheiro digital, exatamente pela realidade que nós vivemos, a realidade financeira, econômica, né? Ou seja, a maior parte do dinheiro que circula na sociedade, que circula nos bancos, circula na economia de todo o país, de todo o mundo, ele é um dinheiro intangível. É um dinheiro que só existe em dígitos, nas contas bancárias. É um dinheiro que você faz pagamentos e que você não precisa carregá-lo em espécie no seu bolso. Você recebe o dinheiro, mantém ele na sua conta e através da sua própria conta você realiza transferências e pagamentos. E o dinheiro fica somente circulando de forma intangível na rede. Então esse é praticamente um dinheiro digital. Ele é conhecido como dinheiro escriturário. É um dinheiro que só existe nas contas bancárias, só existe nos dígitos ali. E nos sistemas digitais, né, dos bancos e dos meios de pagamento, né? E o dinheiro em espécie que nós utilizamos, ele realmente tem se tornado muito escasso, muito pouco mesmo, a proporção muito pequena, acredito que de 20% a 30% apenas, ou 40% no máximo, de dinheiro em espécie que circula na economia hoje. E no mundo, em outros países, essa proporção diminui ainda mais. E outra coisa interessante sobre essa questão do dinheiro digital é que se você de repente quiser sacar um dinheiro agora na sua conta, você vai perceber que lá existe um limite de saque, né? Se você for lá sacar, eu hoje mesmo fui sacar o salário e lá dizia você tinha um limite para sacar, um limite diário, né? Se você de repente precisar sacar 10 mil reais, se for em determinadas contas, se for conta poupança, você vai ter que ir 10 dias, cada dia sacar R$1.000, porque não tem como você sacar os 10 mil reais de uma vez, a não ser que você vá sacar diretamente com o caixa interno do banco, né? Por que isso acontece? Exatamente por isso que a gente está falando, porque o dinheiro está digitalizado. Os bancos eles não trabalham mais com grandes quantidades de dinheiro em espécie. Eles trabalham apenas com o dinheiro escriturário, né? Para que você venha sacar grandes somas de dinheiro, você precisa ter uma burocracia maior no banco para poder sacar esse dinheiro, né? Você não consegue sacar no caixa. E isso acontece exatamente por isso, né? Por causa dessa digitalização do dinheiro. Imagine aí vocês se de repente surge um rumor, como surgiu nos anos 90, ou se surge algum boato de que o governo está para bloquear as contas bancárias. Imagina que isso levasse as pessoas ao pânico, a ponto de todas elas irem no banco sacar o dinheiro das suas contas. Será que os bancos teriam como pagar todas essas pessoas? É claro que não, né? Porque ficaria muito complicado. Não existe esse dinheiro em espécie. Inclusive, o próprio Banco Central, ele produz mais o dinheiro escriturário do que o dinheiro em espécie. Ele é muito mais fácil para ele criar um dinheiro digital ou criar um certo volume, uma certa quantia de dinheiro numa conta para transacionar na economia, do que simplesmente imprimir as notas. Mas tanto a impressão das notas como a criação do dinheiro escriturário causa impacto na economia de um determinado lugar, né? E esse então é o quarto estágio do dinheiro, é o quarto estágio que nós estamos vivendo, né? Que é o dinheiro digital. A maioria do dinheiro que a gente usa é digitalizado. A gente faz transações com o celular hoje em dia, usa muito cartão de crédito. E o próximo estágio do dinheiro é exatamente o Bitcoin, que é a totalidade da digitalização do dinheiro. O dinheiro se tornar 100% digital, 100% virtual. Você não vai comercializar, não vai mais utilizar nenhum tipo de dinheiro em espécie. Você vai usar simplesmente o seu smartphone, usar o seu computador, usar as ferramentas que existem conectadas hoje, que nós vivemos na era da internet das coisas, né, onde todos os aparelhos estão conectados à rede, né? E às vezes você vai precisar apenas da sua digital interligada nesses aparelhos para pagar e para receber pagamentos, né, utilizando o Bitcoin e outras criptomoedas e até o próprio dinheiro mesmo dos países, das nações, né?
A gente vai entender aqui então o que é o Bitcoin a partir disso, né? Que o Bitcoin ele é esse último estágio do dinheiro, né? O primeiro foi o escambo, o segundo foi o ouro, os metais preciosos, o terceiro foi o dinheiro em espécie, de papel, que agrega ali a confiança. Hoje ainda existe, mas está bem reduzida a proporção desse dinheiro. O quarto foi o dinheiro digital, que está se digitalizando, e o Bitcoin então é esse fechamento, né? O Bitcoin ele surgiu exatamente no ano de 2008. Ele surgiu no ano de 2008, depois daquela crise terrível que houve nos Estados Unidos, que afetou todo mundo, vários países do mundo foram afetados por aquela crise, né? Então a internet ela estava propiciando um volume de informação que estava favorecendo a descoberta de coisas muito transformadoras, né, que a tecnologia estaria realizando no mundo, né? E através dessa grande comunidade, né, de informação que a internet propiciou, então propiciou também o surgimento desse dinheiro, que é uma coisa muito revolucionária, né? O Bitcoin ele começou, pode-se dizer assim que ele começou com um movimento chamado movimento cyberpunk, que começou na década de 60, década de 70, que utilizava a criptografia, ou seja, os governos, os países, né, as empresas de segurança, as agências de segurança das nações, eles sempre, com o surgimento dos computadores, eles sempre desenvolveram criptografia para manter os dados seguros e para trabalhar as informações de forma segura. E o movimento cyberpunk, ele procurou disseminar isso de uma forma hacker, ou seja, essas informações, esses estudos sobre criptografia e engenharia da informação, eles procuraram compartilhar esse conhecimento na rede para que todas as pessoas pudessem ter acesso a isso. E foi isso que possibilitou um crescimento muito grande do entendimento sobre o assunto da criptografia, até que no ano de 2008 o Bitcoin surgiu, e nós vamos ver um pouco mais sobre isso, sobre como foi o contexto que ele surgiu e quem foi que criou, né, a ideia do Bitcoin. Nós vamos ver aqui agora alguns conceitos, né? Começar a ver aqui alguns conceitos do que é o Bitcoin. Olha, veja bem, o Bitcoin ele é um protocolo TCP/IP. Bem, para quem é um usuário leigo da internet, não sabe nem o que significa isso, um protocolo TCP/IP. Na verdade, a gente usa a internet, a gente usa, vamos dizer, por exemplo, o Facebook, a gente usa o e-mail, a gente usa, navega nos sites, né, para fazer pesquisas, e a gente não sabe nem o que é aquilo, mas o protocolo TCP/IP é exatamente isso, é a rede, é a estrutura pela qual é criada a web. É a estrutura, por exemplo, o e-mail ele é criado através de um protocolo, né? E tudo isso é um assunto muito profundo de programação, que é muito mais fácil de você usar do que de você entender. Então todo mundo usa e-mail, todo mundo usa internet, mas nem todo mundo entende como é que funciona aquilo, né? Então do mesmo jeito é o Bitcoin. O Bitcoin ele é um protocolo, da mesma forma que é o e-mail, que é a web, né? Segundo, o Bitcoin ele é a primeira criptomoeda, né? A primeira criptomoeda que deu certo. Eles já foram tentar criar criptomoedas e ele foi a primeira que deslanchou, vamos dizer assim, né? A primeira criptomoeda, uma moeda, ou seja, uma moeda criada e baseada em criptografia de internet, né? E então ele foi a primeira criptomoeda. E o Bitcoin também é conhecido como o ouro digital, exatamente porque ele agrega as propriedades do ouro de possuir valor intrínseco, né? E de poder ser minerado. A gente vai ver sobre essa questão interessante. O Bitcoin ele pode ser minerado dentro do banco de dados da rede. E o Bitcoin ele é a evolução do dinheiro, como a gente viu aqui, né? As 4 evoluções, ele é o último estágio da evolução do dinheiro. E o Bitcoin ele é igual à internet, ou seja, ninguém controla e ninguém acaba. Ou seja, quem é que controla a internet hoje no mundo? E quem é que pode acabar com a internet? Só se houver uma catástrofe terrível em escala global que desconecte todos os cabos, que quebre todos os cabos submarinos, que derrube os satélites. Então, acredito que pode-se tirar a internet do ar em alguns lugares, mas em outros ela vai se manter. Então, do mesmo jeito é o Bitcoin. Ele assim como a internet, ele é uma moeda global. E ele não tem um centro de controle no mundo que alguém possa chegar lá e destruir
para que tire ele de circulação. Ele é igual à internet, não tem como tirar. Ele funciona como uma plataforma. Ele funciona como uma plataforma na rede, onde tudo está conectado e todas as pessoas em todo o mundo trabalham nessa plataforma, desenvolvem essa comunidade. E não existe uma pessoa também que você possa... Vamos ver aqui, né? O próximo slide vai ser exatamente sobre o criador do Bitcoin. Não existe mais... Tem o cara que criou, mas não existe mais essa questão de você prender esse cara ou matar esse cara e fazer com que o Bitcoin acabe, porque já era, a tecnologia já entrou na rede, como aquele ditado, caiu na rede é peixe, né? Já está disseminado, já tomou de conta do mundo, e é como a internet, não tem como ninguém controlar e não tem como ninguém acabar. A única coisa que as pessoas vão ter que fazer agora é encarar a realidade, como a gente viu no começo. A grande maioria vai ser pega de surpresa, né? Quando elas começarem a perceber que o Bitcoin está tomando conta de tudo, ele vai estar num valor estratosférico, que a gente vai até falar um pouco mais sobre isso, a questão do valor do Bitcoin, né? Isso pode gerar um caos muito grande na sociedade, pode gerar uma desigualdade muito grande. Nós vamos ver então aqui agora quem foi que criou o Bitcoin. Então está aí, esse aí foi o cara que criou o Bitcoin, o Satoshi Nakamoto. Inclusive é interessante, esse nome é um nome japonês e recentemente o Japão, ele foi a primeira... Só ligar aqui rapidamente o cabo do computador. O Japão, ele foi a primeira nação, o primeiro país que aceitou o Bitcoin como uma moeda legal. Até hoje, no mundo todo, o Bitcoin ele é transacionado, ele é utilizado de forma anônima na internet, de forma, não diríamos assim, ilegal, mas de uma forma informal. É um dinheiro que tem sido criado pela própria rede, que tem adquirido valor na própria rede e as pessoas têm usado ele de forma informal. E o Japão foi o primeiro país que aceitou o Bitcoin como uma moeda legal. E hoje, eu acho que de 50% a 60% do movimento de Bitcoin ocorre ali na Ásia, no Japão, na China, na Rússia. E foi criado por esse japonês aí, Satoshi Nakamoto. Na verdade, esse é apenas, pode ser que, acredita-se que esse seja apenas um pseudônimo, né? Porque Satoshi Nakamoto no Brasil é como se fosse Francisco, como se fosse Antônio, como se fosse José, né? E de repente o cara usou esse pseudônimo aí simplesmente para colocar a ideia na rede, né? Existem rumores, existem teorias da conspiração que falam que esse Satoshi seria um anjo que veio do céu, seria o anjo Gabriel. Outras pessoas dizem que é o próprio demônio que veio e incorporou nesse homem, que criou a ideia dessa moeda. E como o título mesmo desse vídeo que a gente colocou, né, que o dinheiro da besta fera, que é exatamente a ignorância, o preconceito, que a alienação que vive as pessoas acabam criando teorias especulativas, teorias de conspiração nesse sentido, mas a realidade é que não tem como a gente saber quem foi que criou o Bitcoin. Existe apenas esse nome, mas não está associado a nenhuma pessoa que possa ser encontrada. Esse Satoshi Nakamoto, que ele criou um documento, ele era um engenheiro de criptografia, né? E através dos estudos dele, ele descobriu como criar esse sistema, essa moeda. E ele então criou um documento e ele mesmo não foi responsável por criar a moeda. Ele simplesmente criou a proposta e publicou aquilo num site, num blog e colocou num fórum. E nessa comunidade, nesse fórum, na comunidade havia ali os entusiastas, as pessoas aficionadas por aquilo, que elas mesmas se encarregaram de desenvolver aquilo dali, de fazer aquilo dali crescer e fazer com que o Bitcoin se tornasse real, né? E foi então que surgiu o Bitcoin através disso. E foi um paper, um documento que ele criou. Inclusive você pode até baixar aqui no site, né? Eu vou colocar aqui
o link para você baixar, acessar esse arquivo, o arquivo original dele em inglês e também o arquivo em português, para que você possa acessar, né? Acessar esse arquivo original da criação do Bitcoin. E o Bitcoin, ele é como o Linux, ele é criado de forma colaborativa, ele é como a Wikipedia. Ele colocou a ideia ali e jogou na rede e as pessoas então passaram a trabalhar em cima daquilo ali, de forma colaborativa no mundo todo. E desenvolver aquele projeto, e aquele projeto só vem crescendo desde 2008 até aqui, né? Ele foi criado dessa forma e tem crescido, e a probabilidade é que ele cresça cada vez mais. A plataforma do Bitcoin colaborativa, ela permite isso, né? E o Satoshi Nakamoto simplesmente sumiu do mapa e deixou o Bitcoin aí desenvolvendo. Olha, vamos ver aqui como funciona o Bitcoin. Bem, o Bitcoin, ele é um bit, ou seja, ele é um arquivo de computador. É interessante a gente entender isso, né? O Satoshi, através da criptografia, ele criou um sistema cujo principal item, o principal integrador desse sistema seria um banco de dados chamado blockchain. E para que iria servir esse blockchain, esse banco de dados, né? Bem, funciona do seguinte: como o Bitcoin ele é um arquivo, ele é um bit, vamos pegar, por exemplo, um arquivo que você deseja enviar para alguém por e-mail, né? Você então digita ali a mensagem no e-mail, anexa o arquivo no e-mail e envia para a pessoa. O que é que acontece? A pessoa lá recebe o arquivo que você enviou, mas ao mesmo tempo o arquivo continua no seu e-mail, continua na sua mensagem original, né? Isso na internet é chamado de arquivo duplicado. Inclusive, esse mesmo arquivo você já iria poder enviar para outra terceira pessoa, aquela mesma pessoa que recebeu já poderia enviar para outra. Então se torna um arquivo que se expande. E com o Bitcoin isso não acontece, né? Porque o arquivo duplicado ele foi resolvido através exatamente desse livro de registro chamado blockchain, em que ele hospeda o arquivo, transfere o arquivo e não mantém o arquivo original, né? E a moeda ela só pode ter a propriedade de troca a partir do momento que ela tenha a unidade de valor, a existência única. Ela não pode ser duplicada. Ele tem que ter uma quantidade exata, e quando você passa para alguém, você não fica com ela como um arquivo normal do computador, né? E esse processo ele só se tornou possível através do blockchain, né? Você pode até inclusive acessar o site para ver como é que funciona em tempo real o blockchain, né? Ele registra, ele confirma todas as transações que são feitas com o Bitcoin, né? Você utiliza o Bitcoin através de uma carteira, como você está vendo aqui. Você baixa essa carteira, instala no seu computador, pode instalar também carteiras no seu smartphone. Tem também as carteiras de papel. Existem também as carteiras que você usa com pendrive, em que você armazena os Bitcoins, né? E através dessas carteiras você recebe então um endereço. Nesse endereço você tanto pode receber e através da carteira também você transfere os Bitcoins, né? De carteira para carteira, né? E quando você transfere um Bitcoin, quando você faz uma negociação com Bitcoin, então aquele Bitcoin, aquela transação, aquela negociação, ela é registrada no bloco e ela é confirmada pelos mineradores. O processo de mineração é o processo de criação de moeda. E ele é também o processo de confirmação de transações. A gente vai ver mais adiante como é que ocorre esse processo. E é interessante você entender isso. Você vai lá, transaciona, o Bitcoin ele é registrado no bloco da blockchain e ele é confirmado pelos mineradores. E dessa forma, as transações se realizam de forma totalmente descentralizada, de forma totalmente livre, sem nenhum intermediário, sem nenhum banco central por trás, sem nenhum governo, sem nenhum controle, simplesmente controlado pela própria rede e pelos próprios usuários que sustentam e mantêm o sistema inteiro, né? Nós vamos ver agora aqui quanto custa um Bitcoin. Veja aqui, que coisa interessante, né? Esse gráfico aqui
ele está disponível aqui também no site, para você poder acompanhar essa evolução do preço do Bitcoin. Observe que no ano de 2009, o Bitcoin ele custava menos de 1 centavo de real. A gente vai usar aqui como referência o real. Tem aqui também o dólar. Nós vamos usar como referência o real. Nesse ano, no ano de 2008 para 2009, se eu não me engano, foi 2010. Parece que foi 2010. Foi realizada a primeira transação com Bitcoin. Um cara conseguiu convencer um amigo a receber os Bitcoins. E usar o cartão de crédito dele para comprar uma pizza para o usuário dos Bitcoins. E esse cara que usou o cartão de crédito para comprar a pizza para o detentor dos Bitcoins, ele recebeu 10 mil Bitcoins para comprar 2 pizzas. Isso ocorreu no ano de 2010, né? E se ele tem guardado ainda esses 10 mil Bitcoins, ele estaria milionário hoje, né? Porque a gente vai ver aqui que hoje o valor do Bitcoin já ultrapassou os 30 mil reais, né? E ele com 10 mil Bitcoins hoje estaria milionário, né? Mas essa foi a primeira transação, isso foi realizada dessa forma, né? Ele tinha os Bitcoins, tinha minerado, tinha desenvolvido o sistema através daquela primeira transação. Então, aquilo ali foi o marco inicial do Bitcoin, né? E ele usou 10 mil Bitcoins para poder comprar 2 pizzas, né? E no ano de 2011, um Bitcoin passou a valer 40 reais, em 2012 caiu para 21 reais. No ano de 2013, ele foi para 300 reais. No ano de 2014, ele deu um salto para 1.800 reais. No ano de 2015, ele caiu para 700 reais. Você veja que é uma moeda volátil, é uma moeda que tem picos de subida e de descida. No ano de 2013, interessante, em apenas um dia, ou foi 2 dias, o Bitcoin ele subiu de 60 dólares para 200 dólares e depois voltou para 60 dólares em apenas um dia. E em 2015 ele estava 700 reais, em 2016 ele veio a 1.800 reais. Ele voltou para o ano de 2014, né? 1.800 reais, em torno de 600 dólares. E então, esse ano, o ano de 2017, ele tem sido o ano do Bitcoin. Tem sido o ano em que o Bitcoin tem chegado a valorizações estratosféricas, coisas realmente impensáveis. Havia-se rumores, havia-se informações de que ele podia chegar a 20 mil reais em 2017, mas essa semana mesmo, no final do mês de novembro, para o começo do mês de dezembro, ele chegou a bater 40 mil reais, o dobro das expectativas, né? Ele começou o ano de 2017 valendo apenas 3.500 reais, em volta de 3.200. Eu cheguei a comprar Bitcoin em janeiro a 3.500 reais. E agora em dezembro, final do ano de 2017, ele passou de 10 mil dólares. E com a questão do câmbio aqui no Brasil, ele tem sido comercializado nas exchanges, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre as casas de câmbio, né, do Bitcoin. Ele tem sido comercializado acima de 35 mil reais. Um Bitcoin apenas acima de 35 mil reais. E surge então a pergunta, por que o Bitcoin vale tanto? Por que ele sobe tanto? Ele cai muito, mas ao mesmo tempo ele não para de subir. Sabe por quê? Porque o Bitcoin ele é uma moeda deflacionária. O que é isso? Ele é uma moeda que com o tempo ela só ganha valor, nunca perde valor. E por que o Bitcoin não perde valor? Porque o Bitcoin não pode ser produzido, o Bitcoin não pode ser fabricado. Os Bitcoins, a quantidade total de Bitcoin já existe. E tudo que se pode fazer em relação a isso é minerar, até alcançar aquela quantidade X de Bitcoin que é de 21 milhões, você pode ver aqui, ó. O algoritmo do Bitcoin ele permite a existência de 21 milhões de unidades de Bitcoin, isso até o ano de 2140. Ou seja, hoje calcula-se que existem em torno de 17 a 18 milhões de unidades de Bitcoin. O restante de Bitcoins, 3 milhões de Bitcoins, digamos por aí, ele vai ser minerado até o ano de 2140. Nesse ano será minerado a última unidade de Bitcoin. Isso foi criado
por meio de algoritmo. E isso foi estabelecido como regra na criação do sistema da plataforma. E isso não pode ser alterado, ou seja, é exatamente por isso que o Bitcoin aumenta tanto de preço, porque ele não pode ser fabricado. As moedas das nações, o real, o dólar, eles estão sempre caindo de preço. Por quê? Porque chega determinado momento em que a economia não aguenta e o Banco Central, o governo, ele precisa emitir mais moeda. E toda vez que o governo emite mais moeda, cria mais moedas, coloca mais moeda na economia, o que é que acontece? O valor da moeda cai. Isso chama-se inflação, né? E com o Bitcoin ocorre o contrário. O Bitcoin não pode ser criado, ou seja, existe apenas aquela quantidade X de Bitcoin. E existia, por exemplo, aquela busca por Bitcoin. Então, enquanto estava existindo só aquela pequena busca pelo Bitcoin, então ele custava centavos. Mas de repente começou a haver uma grande busca por Bitcoin. E de repente o Bitcoin passou a valer centenas e a milhares de reais, como tem valido hoje, né? Exatamente por isso, porque ele não pode ser criado, ele não pode ser aumentado. Quanto mais aumenta a procura por ele, mais automaticamente o preço dele aumenta. O valor dele aumenta. E a gente não consegue nem imaginar quanto que pode chegar o Bitcoin. Existem, por exemplo, o John McAfee, o cara lá, né, que é o criador do antivírus, ele é um dos pioneiros do Bitcoin. E recentemente ele falou que até o ano 2022 ele acredita que o Bitcoin pode chegar à marca de 500 mil dólares. Um Bitcoin valer mais de 500 mil dólares, ou seja, atualmente seria mais de 1,5 milhão de reais que iria valer o Bitcoin se realmente essa marca dele se concretizar. E é possível realmente que isso aconteça, exatamente por causa disso, né? Porque ele não pode ser criado e porque a procura está cada vez maior. E com o passar do tempo, essa procura será cada vez maior. Por que vai ser maior? Porque o Bitcoin, ele apresenta uma resistência, uma qualidade, uma superioridade em relação às outras moedas. Os países, as nações, eles estão constantemente enfrentando crises financeiras, passando por instabilidades. E tudo isso faz com que a confiança das pessoas nessas moedas caia e façam com que elas procurem cada vez mais moedas mais fortes como o Bitcoin. E isso é algo inevitável. Quanto mais aumentar a procura, mais o valor vai subir. E a gente vai falar um pouco mais sobre essas previsões mais adiante, né? Nós vamos ver agora aqui como comprar Bitcoin. Então, existem duas formas, veja bem, duas formas de você comprar Bitcoins. As formas mais simples, né? Para usuários básicos, que vão começar agora a entender sobre o Bitcoin, né? A primeira forma é chamada P2P, que é nada mais é do que de pessoa para pessoa, chama de P2P, né? Esse foi o propósito inicial da criação do Bitcoin, para que ocorressem transações P2P, de pessoa para pessoa, sem intermediários, sem marcos regulatórios, sem governos interferindo, né? E você pode fazer negociações P2P através de outras pessoas que possuam Bitcoin. Você entra em contato com elas, você pode procurar essas pessoas, existem grupos, né, no Facebook de usuários de Bitcoin, só que você precisa ter uma relação de muita confiança com a pessoa que for vender, para que você possa negociar com a pessoa a compra de Bitcoins. Você vai simplesmente fazer o câmbio, né? Vai dizer quanto de Bitcoin você vai querer e vai pagar esse valor em reais a pessoa, ou em dólar, ou em objetos. E a pessoa vai transferir aqueles Bitcoins para a sua carteira. Você vai ter que instalar uma carteira no seu, muito simples, né? Existe a Bitcoin Core, que é uma carteira do projeto Bitcoin. Existe a carteira chamada Electrum. No celular tem uma carteira muito boa usada chamada Mycelium. E através dessa carteira, então, você vai negociar e transacionar, transferir o dinheiro para a pessoa e a pessoa lhe transferir os Bitcoins. Se você quiser comprar um Bitcoin de uma pessoa hoje, você teria que desembolsar a quantia no mínimo de uns 35 mil reais para comprar um Bitcoin. Mas você pode comprar frações menores. E para comprar essas frações menores, você tanto pode comprar de usuários, como você pode usar as exchanges, ou seja, as corretoras de Bitcoins.
Então esse é o segundo modo pelo qual você pode comprar Bitcoin, utilizando uma exchange. Uma exchange, uma corretora de Bitcoin, ela funciona como uma casa de câmbio para você negociar Bitcoins. Você vai ali, deposita os reais e pela cotação do dia você adquire os Bitcoins. Na hora que você quiser, você pode também vender aqueles Bitcoins para a própria corretora. Você simplesmente entra no site desse, de uma corretora, de um exchange, cria uma conta, eles vão pedir ali algumas informações de vocês, vão pedir dados bancários, pedir identificação, CPF, e até exatamente por isso que não se recomenda muito usar as corretoras, mas só que a popularização do Bitcoin tem se aumentado cada vez mais exatamente por causa das corretoras, mas a proposta inicial do Bitcoin não deveria para se usar corretoras, exatamente por causa desse controle que existe de identificação, de informação ao governo. Então, tudo que você transacionar numa corretora, isso vai ser registrado e vai ser repassado e o governo vai saber todas as negociações que você fizer numa corretora. Utilizando apenas o método P2P, utilizando uma carteira instalada no computador, não tem como o governo rastrear isso daí, né? Mas para que você vá comprar pela primeira vez, testar, existem 3 corretoras no Brasil, e essas 3 que você vê aí, né? A Foxbit, Bitcoin to You e o Mercado Bitcoin. Essas são as 3 principais corretoras de Bitcoin no Brasil, né? Milhões de reais são transacionados diariamente nessas corretoras em processo de compra e de venda de Bitcoins, né? Então você viu aqui nesse slide as 2 formas que você pode comprar Bitcoin, né? No próximo slide nós vamos ver aqui como minerar Bitcoin. Aí você pode ver uma máquina chamada ASICs. Essas são máquinas usadas para o processo de mineração do Bitcoin. Elas são encarregadas, elas funcionam como a CPU do computador. Como o processo de mineração do Bitcoin tem se tornado cada vez mais avançado, mais pesado, mais difícil, então tem exigido capacidade de processamento cada vez maior. Então, quando o Bitcoin surgiu com um simples notebook, um simples computador, você conseguia minerar o Bitcoin na rede, na blockchain. Mas com o crescimento exponencial da rede, o processo vem se tornando cada vez mais difícil e exigindo cada vez mais processamento, cada vez mais energia. E máquinas como essa, elas passam o dia inteiro ligadas, gastando muita energia para fazer o trabalho de mineração do Bitcoin. Principalmente aqui no Brasil nem tanto, mas na China, na Rússia, existem prédios inteiros cheios dessas máquinas trabalhando unicamente no processo de mineração tanto de Bitcoin como de outras moedas digitais, como a gente vai ver aqui, que foram criadas já várias moedas semelhantes ao Bitcoin, né? O primeiro processo o primeiro ferramenta usada para o processo de mineração de Bitcoin é exatamente essas máquinas ASICs, que você instala, né, na rede, no computador, você cria um sistema, tem que ter um sistema de resfriamento, você tem que ver se compensa, porque o consumo de energia é muito alto. Muitas dessas máquinas, elas chegam a temperatura de 80 graus Celsius durante todo o dia rodando e trabalhando para minerar bitcoins ali na rede, para fazer aqueles processos que é muito complexo, muito difícil até da gente explicar e de entender como é que funciona isso, mas é através dessas máquinas que a mineração de Bitcoin existe. E essas máquinas estarão funcionando até o ano de 2140, quando o último Bitcoin será minerado. O segundo processo de mineração do Bitcoin ocorre com o cloud, ou seja, com a computação em nuvem. E mais recentemente tem sido usado scripts em websites para fazer isso. Como é que isso ocorre? Bem, como a gente falou aqui, as máquinas exigem, a mineração do Bitcoin exige um grande volume de processamento. E a computação em nuvem permite isso da seguinte forma, ligando diversos computadores na rede através da internet. E ele consegue com que vários computadores fiquem minerando. E muitas vezes isso acontece de forma ilegal. Nem tanto de forma ilegal, mas de forma, vamos dizer assim, antiética, né?
recentemente o site Pirate Bay, que é aquele site que compartilha arquivos de filmes, né? Muito acessado, milhões de acessos todos os dias. Ele revelou que estava usando a computação em nuvem, usando o cloud, usando o script de internet, o script de HTML, para de certa forma, usar os computadores dos internautas, dos visitantes do seu site, para minerar moedas digitais, criptomoedas para eles, né? Inclusive, eles até revelaram que em apenas um mês eles conseguiram arrecadar $40 mil com esse sistema. Eles estavam querendo monetizar o site e usar esse sistema, né? Utilizando esse script, ou seja, você entrava lá no site Pirate Bay, acessando lá, e você menos esperava, ou mesmo sem você perceber, o script do site invade o seu computador, usa a sua CPU, o seu processador, para minerar bitcoins para o site. E a gente precisa até ter cuidado com isso, instalar alguns bloqueadores no navegador para impedir isso, né? Porque com a popularização das criptomoedas, isso tem se tornado cada vez mais comum. São esses os dois processos de minerar Bitcoin que existem, né? Pelo menos é os dois mais conhecidos, mais usuais. Nós vamos ver agora aqui quais são as previsões para o Bitcoin. Bem, a gente viu aqui que o Bitcoin hoje ele já está custando mais de R$35 mil. Alguns dias ele já passou dos R$40 mil. E existe uma previsão de que para o ano 2018, 2019 até 2020 ele chegue a somas cada vez maiores, né, de 20 mil, 30 mil, 50 mil dólares e mais. Por que que isso vai acontecer? Exatamente por isso que a gente falou. Que a procura tem aumentado e a quantidade é limitada. E esse valor ele vai aumentar cada vez mais, porque não tem como fugir da tecnologia. Aqui eu coloquei aqui nesse gráfico essas imagens aqui, né? Eu coloquei aqui na primeira imagem uma câmera de filme e do outro lado um smartphone. Ou seja, não tem lógica mais hoje você usar a câmera de filme se está disseminado em todo mundo os smartphones, as câmeras digitais. Não tem mais lógica você usar uma TV dessas de tubo se existem as Smart TV conectadas à internet. Não tem mais lógica você ficar assistindo TVs, tendo que ficar aguentando comerciais, propaganda eleitoral, se você pode acessar o YouTube, o Netflix e os streamings de vídeos na rede, né? Não faz mais sentido você usar um celular de tecla com a popularização dos smartphones, né? Não tem muito mais lógica você ficar perdendo tempo esperando um táxi ou esperando o táxi chegar, se você pode usar um aplicativo para trazer o táxi mais próximo que tiver de você para lhe levar onde você quiser. E da mesma forma, não tem mais sentido, não vai fazer mais sentido as pessoas ficar usando dinheiro inflacionário, um dinheiro sem valor, um dinheiro que é carregado de impostos, carregado de taxas. Não vai ter mais sentido as pessoas ficar usando esse dinheiro se existe um dinheiro melhor, um dinheiro valorizado, um dinheiro que traz valor, que traz uma experiência muito melhor aos usuários. Ou seja, não tem para onde fugir, né? A tecnologia chega e não tem como você querer manter o padrão antigo. A gente está falando aqui a primeira vez sobre o Bitcoin. Muitas pessoas, quando escutam falar pela primeira vez, tem muitas críticas, mas a primeira vez também que as pessoas ouviram falar sobre cartão de crédito, elas também tiveram muito preconceito, muita rejeição, mas hoje todo mundo usa cartão de crédito, né? E todas essas transformações que a gente tem visto aqui também, e não será diferente com o dinheiro, ou seja, a probabilidade é que o Bitcoin ele tome conta de toda a economia do mundo. Nem tanto o Bitcoin em si,
porque o Bitcoin ele foi a primeira criptomoeda, ele é a moeda mais valorizada, a criptomoeda mais valorizada atualmente. Mas essa tecnologia de criptomoedas, essa tecnologia do blockchain, ela é algo que tem transformado o mundo e não tem como voltar mais atrás, não tem mais como as pessoas quererem seguir o modelo antigo. Seria a mesma coisa de eu querer usar uma câmera de filme tendo acesso a uma câmera digital. E isso, aqui é que entra o ponto central desse vídeo que eu gostaria de falar, né? Que o Bitcoin ele é transformador, ele é revolucionário por esse ponto, né? Ele é algo muito, é uma tecnologia muito valiosa por um ponto, assim como a internet, mas ao mesmo tempo ela também pode ser uma tecnologia muito prejudicial. Em que sentido? Porque o Bitcoin, como a gente viu no começo desse vídeo, apenas 2, 5 a 10 ou 15% das pessoas é que tem acesso a essa tecnologia, é que tem o interesse por aquilo, de buscar aprender aquilo. E vamos dizer assim, essa é a parcela da população do mundo que tem bitcoins. E o que vai acontecer com aqueles outros 85% da população que não vão ter acesso ao Bitcoin, ou que vão ter acesso ao Bitcoin, mas que quando ele estiver com um valor estratosférico? Eu acredito que isso vai colocar o mundo numa opressão muito grande. Isso vai fazer com que exista uma desigualdade maior do que já existe atualmente. E na minha opinião, eu acredito que isso vai colocar a Terra num estado de ditadura como nunca se viu. E eu estou falando isso apenas como um pensamento meu pela análise que eu tenho feito da realidade disso daí, né? E é possível que a gente veja a escravidão voltando, né, à realidade dos nossos dias, provocada exatamente por essas coisas. Uma dessas coisas é o Bitcoin e outras coisas que a tecnologia tem trazido, como a robótica, como a inteligência artificial, a automatização dos empregos, né, que vai deixar muita gente desempregada. E eu acredito que esse cenário não será muito positivo por esse lado, né? Mas por outro lado, como a gente viu aqui nesses slides, né, nesse vídeo, nessa palestra, a gente pode ver que essa tecnologia é um grande avanço do mundo, né, um grande avanço da tecnologia, da ciência, do próprio crescimento da humanidade, da evolução da humanidade. Agora resta saber quais serão o resultado disso, né? Aqui nós vamos concluir falando sobre algumas curiosidades sobre o Bitcoin, né? Primeiro, o Bitcoin ele é o mais potente projeto de computação distribuída. Interessante isso, né? O Satoshi Nakamoto, o cara lá, o pseudônimo, né, ele criou o projeto, colocou ali e soltou na rede. O Bitcoin é como a Wikipedia. Todo mundo pode criar. O Bitcoin é como o YouTube. Ou seja, não tem uma pessoa produzindo só conteúdo no YouTube. Qualquer pessoa pode produzir. Então o Bitcoin é uma plataforma. E todo mundo trabalhando ali junto, isso fez com que aquilo ali crescesse de tal forma que nenhum tipo de projeto computacional hoje tem mais potência do que aquele projeto. Com tanto empenho, com tanta computação, com tanto processamento ocorrendo ali simultaneamente, diariamente, aquilo ali tem sido um negócio realmente fora do normal. Nem os computadores da NASA eles conseguem chegar perto do projeto de computação do Bitcoin hoje, né? O Bitcoin ele sofre com tentativas de forks. O que é isso? Como não tem alguém para controlar o Bitcoin, os próprios usuários eles ficam criando meios de utilizar-se daquela ferramenta para criar benefícios de alguma forma. O processo de forks é o processo pelo qual a moeda é dividida. Isso já aconteceu algumas vezes com o Bitcoin e tem acontecido e vai continuar acontecendo, porque é um processo que faz parte do algoritmo. Existem alguns vídeos que você pode pesquisar, eu até indico o canal do Fernando Uric, em que ele explica muito bem essa questão dos forks do Bitcoin, né? Então, existe o Bitcoin e através do processo chamado de fork, o Bitcoin ele pode ser duplicado. Ou seja, se você tem 10 Bitcoin, você passaria a ter 10 Bitcoin e passaria a ter 10 moedas que foram criadas no processo de forks.
recentemente, agora em novembro, foi criado um fork do Bitcoin, onde foi criada uma moeda chamada Bitcoin Cash. Os mineradores, interessante entender sobre isso, os mineradores eles tentaram criar essa moeda para derrubar o Bitcoin. Porque eles estavam de certa forma insatisfeitos com algumas taxas, com alguns processos, algumas coisas lá, não estavam satisfeitos com o desenvolvimento do Bitcoin lá no projeto original dele, e eles decidiram criar esse fork. Os próprios mineradores trabalharam para criar esse fork, para criar essa outra moeda chamada Bitcoin Cash, e eles queriam que essa moeda tomasse o lugar do Bitcoin, porque essa moeda Bitcoin Cash iria trazer as vantagens e os benefícios que eles exatamente estavam procurando com o Bitcoin. E é impressionante porque eles não conseguiram. Eles criaram o Bitcoin Cash, mas o Bitcoin continuou forte. O Bitcoin Cash hoje também está valendo milhares de reais, mas não chegou a derrubar o Bitcoin. E isso prova o quê? Isso prova que é exatamente isso, é um projeto de computação distribuída praticamente inquebrável. Se os próprios criadores, os próprios mineradores não estão conseguindo mais, nem eles, desmanchar o projeto, imagine os governos, imagine alguém que queira desmanchar. Se as próprias pessoas que entendem, que trabalham nele, não conseguem, imagine um governo que tente se intrometer e tente criar, ou seja, não tem como. Outra curiosidade, ninguém tem controle sobre o Bitcoin, é exatamente isso que a gente está falando aqui. Ninguém emite, ninguém controla o Bitcoin. Ele é como a internet. Tudo que você pode fazer é acompanhar ele e ver onde ele vai parar. Ele simplesmente é imprevisível, né? Você pode prever que ele vai crescer, mas imprevisível assim do que pode acontecer com aquilo. Uma das melhores coisas que poderia acontecer para o Bitcoin seria a intervenção do Estado. Por quê? Porque iria fazer com que toda a população se voltasse para o Bitcoin. Ou seja, quanto mais o governo tentar controlar, tentar bloquear, tentar fazer alguma coisa contra o Bitcoin, ele vai conseguir exatamente o contrário. Ele vai fazer com que o Bitcoin cresça e se popularize cada vez mais. Ou seja, não tem como, não tem possibilidade, né? Outra quarta curiosidade sobre o Bitcoin é que existem mais de 2.000 criptomoedas atualmente. Ou seja, além do Bitcoin, foram criadas, né, hoje tem sido criadas no mundo, diversas criptomoedas. A gente tem o Bitcoin, tem a segunda moeda que foi criada depois do Bitcoin, foi o Electrum, né? Tem o Dash, temos o Monero, temos o Ripple, tem uma moeda que está bastante falada hoje atualmente, que é o IOTA, que é uma moeda que está até ligada aos projetos da Microsoft, né? E existem mais de 2.000 moedas, mais de 2.000 criptomoedas criadas no mundo. Muitas dessas criptomoedas são criadas na China, na Índia, na Rússia, né? E as moedas, essas criptomoedas, a gente pode pensar, está uma bagunça. Não. Qualquer pessoa pode criar uma moeda, a questão é se essa moeda vai ter valor ou não. Se essa moeda vai ter demanda ou não, se ela vai ter procura ou não. E até hoje, a que tem tido mais força é o Bitcoin, né? Inclusive, um detalhe que eu esqueci de falar no começo, é que calcula-se que exista mais de 3 milhões de Bitcoins perdidos. Para sempre perdidos. Como assim? No começo, as pessoas começaram a minerar os Bitcoins, a instalar as carteiras, e as carteiras, quando você instala no computador, elas têm senhas, elas têm chaves, para que você possa ter acesso, para que você possa fazer transações. E como no começo o Bitcoin não tinha tanto valor assim, custava centavos, muitas dessas pessoas que compraram Bitcoins, que usavam Bitcoins, que mineravam Bitcoins, acabaram esquecendo as suas carteiras, formatando os seus computadores, perderam as suas senhas, perderam as suas chaves e automaticamente perderam os seus Bitcoins. Isso é um negócio aterrorizador, porque eles talvez não se dessem conta de que o Bitcoin poderia estar como estivesse hoje, né?
mas calcula-se que mais de 3 milhões de bitcoins estejam perdidos dessa forma, as pessoas perderam o acesso e realmente não tem como recuperar mais aquelas senhas, aquelas chaves, aqueles acessos. A única forma que ele tem de recuperar é encontrando as senhas e recomenda-se até que essas senhas sejam armazenadas em papel normal, você possa guardar longe do acesso de hackers, né? E como a gente falou aqui, é uma curiosidade, mais de 2.000 criptomoedas já foram criadas. Até hoje, o Bitcoin ele não pode ser taxado. Enquanto você negociar só em Bitcoin, você não pode ser cobrado impostos por isso. Se de repente você pegar o Bitcoin, transformar em real e receber na sua conta, então o governo poderá lá, inclusive o governo ele cobra uma taxa de 15% sobre esse valor transacionado em criptomoedas. Mas se você converter para real, converter para dólar, converter para alguma moeda, mas se você transacionar apenas em Bitcoin na rede, não tem como o governo rastrear isso, não tem como ele taxar, não tem como ele cobrar imposto disso. Uma sexta curiosidade sobre o Bitcoin é que o Bitcoin ele poderá ser ajustado nas casas decimais, ou seja, muitos países, por exemplo, a União Europeia recentemente criou, acredito que foi no começo do euro, né? Eles criaram uma nota de 500 euros. Isso poderia acontecer no Brasil. De repente, a nota de 50 reais, a nota de 100 reais passa a perder valor. E de repente, o governo precisa criar uma nota de 500 reais ou de 1.000 reais para que aquela nota realmente venha a ter um poder de compra, né? E com o Bitcoin, acontece exatamente o contrário. Ao invés de ele aumentar as casas decimais, ele diminui, ou seja, em vez de é possível que em breve o Bitcoin chegue a um valor tão grande que a pessoa que hoje tenha 10 Bitcoins, esses 10 Bitcoins sejam transformados em 100, mas que valendo os mesmos 10. Deu para entender bem? Digamos que uma pessoa tenha um Bitcoin, por exemplo, fica mais fácil de explicar, né? A pessoa tem um Bitcoin e esse Bitcoin custa 35 mil reais. Então, esse Bitcoin, para facilitar o processo de transações, para facilitar as negociações com ele, para que ele não fique tão fracionado, ele pode ser transformado em 10 Bitcoins, só que valendo os mesmos 35 mil reais. Ou seja, aí então um Bitcoin iria custar 3.500 reais. E isso ocorre exatamente para que facilitasse, ou seja, seria o oposto do que iria acontecer no sistema inflacionário. Essa é uma curiosidade sobre o Bitcoin que também você pode entender mais sobre isso. E para você entender mais sobre isso, você pode visitar o nosso site. Coloquei aí o endereço, né, bitcoininvestimento.blogspot.com. Você vai poder baixar alguns livros, alguns materiais lá e poder acessar mais conteúdo sobre essa aula que a gente viu aqui. Foram mais de 1 hora de aula aqui, de vídeo que a gente viu, aprendendo mais sobre Bitcoin, e espero que isso tenha servido para esclarecer melhor, né, a cada um de nós sobre esse assunto que é muito importante hoje em dia e que o mundo precisa conhecer, as pessoas precisam sair daquele grupo dos 85% e entrar para o grupo dos 15% para entender melhor sobre as transformações que têm ocorrido na tecnologia. Então é isso. Muito obrigado pela sua companhia até agora e até o próximo vídeo.